de Natal, muito feliz de ter pregado, pregado na velocidade. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores. Muito obrigado por essa oportunidade. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Aleluia! Às vezes é difícil de encontrar o livro de Jonas, parece que ele foge um pouco, a gente vai falar. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Quantos acharam esse texto? Sinalize dizendo amém. Amém! Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga do navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Só para encerrar, capítulo 2, verso 1. Orou Jonas ao seu Deus das entranhas do peixe. Amém. Pode tomar o seu assento. Oh, glória a Jesus é forte. Obrigada, Deus. Meus irmãos, o livro de Jonas é um livro extremamente conhecido. É um livro relativamente pequeno, possui apenas 4 capítulos. É um livro que tem por característica um conteúdo profético. E além de ter um conteúdo profético, o livro de Jonas também é caracterizado por ser um livro que trata-se a respeito de uma narração a respeito da trajetória ministerial deste profeta. Jonas, ele é um profeta que, quando nós comparamos ele com os outros profetas do Antigo Testamento, percebemos que esse profeta, ele tem uma trajetória diferente. Até o momento, Deus levantava homens, profetas, para profetizarem para Israel e muitas das vezes dentro de Israel. Todavia, com Jonas, Deus chama esse profeta para sair de Jerusalém. Aleluia. E ir para uma cidade a qual não pertencia à religião do povo de Israel. Então esse profeta, ele tem uma chamada missionária. Deus não está mandando ele profetizar para Israel e nem dentro de Israel. Deus está mandando esse profeta sair de Israel e ir para um território chamado Nínive. Meu Deus. Então, quando nós olhamos para esse livro de Jonas, uma das primeiras características é um livro histórico, um livro narrativo e, sobretudo, um livro missionário. Deus está chamando Jonas para fazer missões. E o texto diz que Deus fala para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Perceba que essa expressão do versículo 2, o que Deus está tratando com Jonas é uma chamada, e dentro dessa chamada existe um
um propósito missionário de salvação. Aleluia. Todavia, Jonas, ele vai ter uma reação a essa chamada. A Bíblia diz que Jonas, ele vai se levantar, mas ele acha uma oportunidade para tentar fugir, pastor, diante da presença de Deus. A Bíblia diz que ele acha um navio que está indo para Tarsis. O texto diz que desceu a Jope, onde achou, a expressão é achou um navio. Ele já estava com a sua mente alienada a fugir da presença do Senhor, mas aqui, nesse achar, ele encontra uma oportunidade para fugir diante da presença de Deus. Tem uma frase de Billy Graham que diz, sabe o quê? Todas as vezes que o homem decide fugir diante da presença de Deus, o diabo sempre vai apresentar um navio para este navegar à luz da presença de Deus. E é literalmente isso que está acontecendo com Jonas. Ele já tem o seu plano para fugir da presença de Deus, só que ele vai achar um navio que está indo em direção contrária. Porque Nínive literalmente era o oposto de Tarsis, que era na esquerda, como se Deus estivesse mandando Jonas ir para a direita e ele fosse para a esquerda. Perceba que Deus tem um propósito para Jonas: pregar a palavra em Nínive. Só que agora ele vai achar uma proposta para fugir diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus tem um propósito para a minha vida, o diabo sempre vai apresentar uma proposta para eu fugir diante da presença de Deus. Mas para quem tem mão levantada, eu tenho uma profecia nessa noite. O diabo, ele pode tentar acabar com a tua história, com a tua família, através de propostas, mas assim diz o Senhor: larga a proposta, porque eu tenho um propósito. Pega na mão desse irmão em nome de Jesus. Olha para ele e diz: larga a proposta e fica com o propósito. Jonas, ele está agarrando uma proposta. O propósito de Deus é uma chamada missionária. Pregar para um povo idólatra, pregar para um povo incrédulo. Só que Jonas, ele olha para essa chamada e ele encontra uma proposta para fugir diante da presença do Senhor. E o texto diz que Jonas, quando ele agarra essa proposta, a vida dele automaticamente se torna uma decadência. O texto diz que ele vai descer para Jope. E olha o que acontece com Jonas. Jonas, ele desce para Jope. De Jope ele desce para um navio. Do navio ele desce para um porão. Do porão ele desce para o mar. Do mar ele desce para o vento do peixe. Ou seja, a vida dele, a partir do momento em que ele larga o propósito, se torna uma decadência. Porque todas as vezes que eu fico longe do propósito, me afasto do propósito, a minha vida só cai. Verdade, Deus. Só cai, se torna uma decadência. Meu Deus! A história de Jonas se torna uma decadência, porque ele se afasta do propósito. Mas o interessante é que quando Jonas ele entra dentro desse navio, o texto diz no versículo 4 que Deus enviou um grande mar, e dentro desse mar se fez um grande vento que automaticamente se torna uma grande tempestade. Essa tempestade está acontecendo por causa da desobediência de Jonas. Meus irmãos, até Jonas não entrar nesse navio, estava tudo bem. Mas é só Jonas pisar os seus pés
nesse navio, que a consequência da sua desobediência e do seu pecado vem sobre todos. E o prejuízo que Jonas vai trazer para esse navio é financeiro e emocional. O texto diz que os marinheiros vão pegar suas cargas e vão lançar no mar. Prejuízo financeiro, todos os seus bens. Segundo, todos vão ficar atemorizados com medo. Meu Deus. Jonas vai trazer para aquele navio medo e crise. Jesus. Meu Deus. Os marinheiros só vão perguntar quem Jonas é depois que ele faz todo o recurso. É forte. E muitas das vezes tem pessoas que olham para a tempestade que está vivenciando e não sabem o porquê. E pede para Deus acalmar. Mas eu tenho uma palavra de Deus dessa vez. Aleluia! Deus não vai acalmar tempestade nenhuma enquanto tiver pessoas erradas no seu lado. Meu Deus. Enquanto Jonas estiver no seu navio, a tempestade vai continuar. Deus está falando, tenha muito cuidado quem você seleciona para entrar dentro do seu barco. Porque tem tempestade, tem dificuldade que Deus envia por causa da desobediência. Quando Josué entra na terra prometida e ele conquista a cidade de Jericó, tem um homem chamado Acã, pastor. Que Josué estava tão confiante da batalha em Ai que ele via poucos soldados. Só que eles não vencem. Porque existia um homem chamado Acã que estava em Jonas é o responsável por essa tempestade no capítulo 1, do versículo 4, por causa da sua desobediência. Mas o que me chama a atenção também é o comportamento de Jonas em relação a essa dificuldade. A Bíblia diz que ele vai para o porão dormir um profundo sono. Aleluia. A tempestade é culpa dele, mas ele vai para o porão dormir como nada tivesse acontecido. Ele dorme, meus irmãos. E quando eu olhei para outra tempestade que está na Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 4, no versículo 35 do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos para passarem a outra margem, mas eles não sabem que no meio do caminho se levanta, pastor, uma grande tempestade. E os discípulos, olha para cá, tem Jesus no barco, tem uma palavra que é uma profecia que Jesus fala assim: passemos. Jesus está afirmando que vai chegar do outro lado. E o texto diz que eles, quando a tempestade vem, eles ficam desesperados. Com Jesus no barco, eles ficam desesperados. Agora um homem que está em desobediência consegue dormir. Meu Sabe o que Deus está falando para pessoas aqui nessa noite? Se você está debaixo da autoridade da palavra de Deus, se você está debaixo da unção de Deus, levanta suas mãos, você vai passar para o outro lado. Se você está debaixo da autoridade da palavra de Deus, se prepara, porque queira Satanás ou não, você vai chegar do outro lado. Se Jonas, que está numa dificuldade aqui por causa do seu pecado, consegue dormir, os discípulos têm Jesus no barco e não conseguem. Deus. Versículo 4. Deus envia essa tempestade para fazer Jonas voltar para o propósito. Tem tempestade
Para o lado dos marinheiros, essa tempestade é por causa que não conseguiram selecionar a pessoa certa para entrar no navio. Mas Jonas está vivendo tudo isso por causa do propósito de Deus. Aleluia. A tempestade, quem envia não são os demônios, não são os inimigos de Jonas. Quem envia essa tempestade é Deus. Para fazer Jonas voltar para o propósito. Sabe o que é interessante? É que depois disso, depois dessa tempestade, o mestre do navio vai olhar para Jonas e vai fazer uma pergunta: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Aleluia. Irmãos, os marinheiros, diz o texto, que cada um vai clamar o seu Deus, um D minúsculo, um versículo 5. Eles eram idólatras, mas eles estão clamando cada um ao seu Deus. E agora eles olham para Jonas e falam: invoca o teu Deus. Se você olhar para o capítulo 1 do livro de Jonas, em nenhum momento ele vai orar. Deus está usando o ímpio para olhar para Jonas e falar: vai orar. Aleluia. Meu O Deus. marinheiro, que é o incrédulo, que é o idólatra, está olhando para Jonas e está falando: invoca o teu Deus. Porque vai ter momentos que Deus vai usar pessoas que você nem pensava só para fazer você voltar para o propósito. Olha o que vão falar para Jonas, versículo 8. Declara-nos agora porque nos sobreveio esse mal. Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Quem és tu? Sabe o que Jonas vai falar? Eu sou hebreu e temo a Deus. Mas se você olhar para essa frase de Jonas vai em contrapartida ao que ele está vivendo. Ele está dizendo: eu temo a Deus, mas desobedece a Deus. Teme a Deus, mas está vivendo de qualquer jeito. Teme a Deus, mas está falando uma coisa e está vivendo outra. É cajado, meu Deus. Mas tudo isso está sendo debaixo de um propósito de Deus. Aleluia. Meus irmãos, no capítulo 1, os marinheiros, no versículo 5, vão clamar cada um ao seu Deus. Só que no versículo de número 14, eles vão clamar ao Deus de Jonas. Porque quando Jonas disse: eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, naqueles momentos eles começam a se agonizar. E Jonas agora, ele vai ser lançado ao mar. E o mais interessante é que se você pegar o capítulo completo do livro de Jonas, em nenhum momento ele vai orar. Nem os marinheiros mandando ele orar, ele ora. Sabe qual vai ser o momento que ele vai orar? Capítulo 2. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, aonde? Da baleia. Das entranhas do peixe. Deus vai permitir Jonas entrar num nível tão difícil, tão complicado, só por causa do propósito. Aleluia. Deus não desiste de Jonas. Esse peixe que Deus está enviando é a misericórdia, é a graça de Deus que está se estendendo sobre Jonas. É Deus falando para Jonas: eu não desisto de você, eu não desisto do teu propósito. Levanta as mãos. Deus me trouxe do Rio Grande do Norte para liberar essa palavra sobre a tua vida. Ele não desiste.
Descreve. É verdade. Que mensagem. Aleluia. Orou Jonas. Ele vai orar. É um estágio difícil porque quando nós olhamos para o capítulo 1, em nenhum momento, nem Deus usando pessoas. Olha, se a gente prestar atenção, Deus vai usar a natureza, a tempestade. Deus vai usar os mundos. Deus vai usar a situação. Meu Deus. Deus usa tudo. E mesmo assim, Jonas não ora. Meu Deus. É forte aí. Deus vai permitir esse estágio de dificuldade só para fazer Jonas voltar ao meu propósito. É, meu Deus. A graça de Deus se estende através desse peixe. O que para muitos esse peixe é castigo, esse peixe na verdade simboliza a graça de Deus. Salvação, meu Deus. É tanto que Jonas ele vai falar assim na oração: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu já quero liberar essa palavra para quem está debaixo de campanha, para quem está orando, para quem está entregando a família, um propósito de oração. Ei, Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei. Ei, eu quero te falar nessa oportunidade que não importa a angústia, não importa a aflição, não importa a dificuldade, Deus está falando clama, 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 clama. Deus está dando livramento para a família. A autoridade de Deus está descendo aqui nessa noite. A graça de Deus. Meu Deus. Poderiam ter olhado para Jonas, os marinheiros, e falando: acabou, não tem mais jeito. Ele desceu num nível mais difícil da vida dele, mas quem tem propósito? Quem tem propósito? Fala e decanta. Eu creio. Nas profundezas da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz. Deus, misericórdia. No peito do peixe não tem pai, não tem mãe, não tem amigos. No peito do peixe é um momento que é Deus e Jonas. Está fazendo Jonas refletir, pensar. 3 dias dentro do ventre do peixe. Um processo que ele vai fazer uma oração no capítulo 2. Ele diz ainda: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Meu Deus. Me cercou, ou seja, eu não tenho mais para onde ir. Ele está olhando para essa situação e ele está falando: eu não tenho para onde sair, só a tua voz. E o texto diz, e esse é o versículo central do livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, que diz: do Senhor vem a salvação.
E como eu disse no início, o livro de Jonas é um livro missionário, um livro de missões, um livro que também trata-se a respeito de salvação. E é isso que Deus quer lidar com o povo de Nínive. Meus irmãos, Jonas, no princípio, ele não quer ir para Nínive. Ele não quer pregar para esse povo. Mas para você ver como o livro de Jonas é tão interessante, é que Jonas não quer pregar de início. Jonas não quer ir para essa terra. Mas dentro disso, Jonas, quando ele chega em Nínive, a mensagem de Jonas para o povo de Nínive é: ou se converte todo mundo, ou Deus vai destruir essa cidade. Resultado: do analfabeto para o doutor, do pobre para o rico, do menor para o maior, todos da cidade de Nínive se convertem. Foi a mensagem do Antigo Testamento que teve mais resultado, pastor. Ele não queria ir, ele não queria pregar. A mensagem dele era simples, mas foi a mensagem que teve mais resultado em uma cidade. Todos se converteram. Aleluia. O que está acontecendo no processo do capítulo 1 de Jonas é o inimigo fazendo de tudo para essa mensagem não chegar. O inimigo está fazendo de tudo para essa mensagem não chegar em Nínive. Só que Deus envia o peixe justamente para isso, para fazer Jonas refletir durante 3 dias e 3 noites. 3 dias. E ele vai trazer essa mensagem para esse povo. Meu Deus. E essa mensagem traz um dos maiores resultados. É, Jesus, bota se vestir de pano, sabe, Jesus. Capítulo 2, versículo 9, é Deus falando para Jonas: de mim vem a salvação. E sabe como Jonas vai reagir? Ele vai ficar triste. Meu Deus. Ele não quer pregar, ele não quer ir. Ele prega uma mensagem simples, todo o povo se converte, ele ainda fica triste. Sabe o que ele diz no capítulo 2? Ele diz assim: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que eu apressei para fugir para Tarsis. Por quê? Porque eu sabia que tu és misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e que arrepende do mal. Ou seja, Jonas, ele não quer ir para Nínive, ele não quer que esse povo se arrependa. Mas o que Deus está tratando aqui nesse livro é a salvação. O povo é idólatra. O povo parece que não tem mais solução. Só que a mensagem que Jonas vai carregar é uma mensagem que vai trazer salvação. Eu estou pregando para pessoas aqui que vão ser influenciadas dentro de sua casa, que essa mensagem que você vai pregar, a mensagem da cruz, ela vai salvar famílias aqui nessa noite. Eu creio. É Deus olhando para Jonas e falando: graça. O que é graça? Favor imerecido. Ninguém merecia. Eles podem ser idólatras, eles podem ser pecadores, mas a minha mensagem vai chegar nesse lugar. Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Pastor, o inimigo está fazendo de tudo para essa mensagem não chegar, mas quando essa mensagem chega, ela chega com uma autoridade tão grande que do menor para o maior, todos vão se render a essa mensagem de salvação. Ei, meu Deus. E Deus vai trabalhando com Jonas através dos processos, porque existem processos na sua vida que Deus permite você passar só para você se revestir. A Bíblia diz no capítulo 6 de Efésios para a gente se revestir da armadura. É mais interessante que eu estava estudando esses dias sobre a armadura. Tem 2 tipos de armadura no tempo que Paulo estava escrevendo, que o exército de Roma utilizava. Porque Paulo ele pega como referência, pastor,
o exército de Roma que estava dominando. E um soldado romano era capaz de matar 10 homens. Um soldado capaz de matar 10 homens por causa da sua armadura. E Paulo disse: revestivos da armadura. Mas qual armadura? De Deus. O guerreiro, quando ele ia para a guerra em Roma, tinha 2 tipos de couraça. Era a couraça na frente e a couraça atrás. A couraça da frente servia para proteger de ataques de longe, ataques de lança, de flecha. E o soldado, que não era romano, ele tinha só a parte da frente. E ele estava preparado apenas para ataque de longe. Agora, a couraça de Roma era uma couraça completa, na frente e atrás. A de trás servia para ataque de punhal. Porque ninguém esperava, muitas das vezes, um ataque de punhal. Esperava mais ataque de longe, de flecha, de lança. Mas pelas costas, geralmente era punhal. E quando Paulo fala sobre a couraça, ele está falando: Deus não apenas vai te proteger de ataques de longe, de lança, de flecha, mas vai ter ataques que o inimigo não vai pela frente, mas vai por trás. Porque quando o exército romano, outros exércitos iam para cá, estavam apenas esperando ataque de longe. Por quê? Porque ia com escudo para vir ataque de flecha, de lança. Mas quando o ataque vinha por trás, era punhal, era Deus usando Paulo falando: eu não vou apenas te defender de ataque de longe, mas vai ter ataque de perto, que eu vou te provar. No livro de Jonas, Deus está protegendo Jonas também para chegar nessa cidade para entregar a mensagem. Dando suas mãos nessa noite, agradecendo a oportunidade. Jonas, quando ele chega naquela cidade, a mensagem que ele carrega é uma mensagem que vai salvar aquela cidade. O profeta era falho, o profeta tinha dificuldade, mas a mensagem que ele carregava tinha autoridade. A autoridade que está descendo nessa noite é para você pegar para tua casa, para tua família, queira Satanás ou não, a tua família é minha. Aleluia, meu Deus, O profeta, pastor, era falho. O profeta errou. Mas a mensagem que ele carrega é tanto que quando nós olhamos para, por exemplo, a história de Elias no capítulo 17 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz: Elias, o tibista, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: não vai chover, segundo a minha palavra. Mas se a gente olhar para o contexto, pastores, a Bíblia não fala o nome da mãe do profeta, não fala o nome do pai. E para o judeu é muito importante o nome. É tanto que quando Mateus vai escrever o Evangelho, ele traz toda a genealogia de Jesus. Para quê? Para dizer que Jesus tinha história. Mas quando a Bíblia vai falar sobre Elias, a primeira aparição de Elias não fala quem era ele e não traz detalhes do lugar que ele morava. Apenas disse Acabe. A Bíblia está dando mais ênfase para a mensagem do que para o profeta. Quando nós olhamos para a história de Jonas, a mensagem que ele carrega é uma mensagem de autoridade, é uma mensagem de poder, é uma mensagem de graça. Aleluia! Aleluia! E Deus está falando, você pode até ser falho,
Você pode até muitas das vezes ter errado, mas quando você pega essa mensagem com autoridade, prega para tua casa, prega para esse bairro, prega para tua família. Estou vendo famílias aqui, pastor, lá e cantará passar que vão se converter a partir da mensagem. E no capítulo 2 do livro de Jonas agora, ele diz que nesse momento, quando Jonas ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Aleluia. Deus faz ele andar 3 dias até Nínive. Ele vai andar 3 dias até Nínive. Aleluia. O mesmo período que ele passa no ventre do peixe é o mesmo período que ele passa andando até a cidade de Nínive. Era Deus tratando com Jonas todo o percurso que ele já tinha passado. É Deus olhando para Jonas e fazendo ele se lembrar todas as dificuldades que ele passou até chegar nessa cidade. Meu Deus. E quando ele chega, a autoridade de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus chega naquele lugar. E quando Jesus vai trazer um sinal a respeito de Jonas, os fariseus olharam para Jesus e falaram: ei, nos dá um sinal, nós queremos um sinal. Jesus olha para os fariseus, Jesus olha para os escribas e diz: Jonas passou 3 noites no ventre do peixe, o filho do homem passará 3 dias, mas ele vai ressuscitar. Você não está aqui por causa que você conhece os macetes da vida, você está aqui por causa da graça. Aleluia, meu Deus. Estou vendo a autoridade de Deus aqui sobre a vida de famílias. Quando Jonas chega naquele lugar, a autoridade de Deus sobre a vida dele é algo sobrenatural. E eu quero te falar nessa oportunidade que a mesma mensagem, que a mesma autoridade que estava sobre Jonas quando ele chega em Nínive, Deus quer te usar o mesmo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Enquanto a banda vai tocar, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu estou vendo livramentos de morte aqui nessa noite, pastor. Eu estou vendo livramentos de morte. Alaba, cantará, baixandará, obra de feitiçaria, obra de macumba que foi levantada, está sendo quebrada nessa noite. Alaba, cantará, baixaria. Queira o diabo não, o ministério vem Cristo. Vai prosseguir, pastor. Toda ferramenta preparada contra tirar. Jesus.